Nós estamos na nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. O título da nossa mensagem hoje é Manifestação da Nova Vida no âmbito familiar. Casal, marido e esposa, pais e filhos, servo e senhor. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Mas eu quero começar com uma ilustração. Houve uma vez um país governado por um presidente severo e muito rígido. Ele fez leis sobre tudo e as impôs com extrema rigidez. Ele decidia a que horas as pessoas deveriam levantar-se e ir para a cama. Ele decidia qual comida as pessoas deviam comer, como cozinhá-la. Criou regras sobre quem poderia ter um carro, quando e onde poderia conduzi-lo. Nada ficava ao acaso. O país era impecável, mas profundamente oprimido. Um dia, repentinamente, o presidente adoeceu e morreu. Seu sucessor declarou que tudo seria diferente dali em diante. Todas as antigas restrições foram abolidas. As pessoas eram livres para fazerem o que quisessem. Houve uma grande celebração. E todos vibraram ao pensar em todas as novas possibilidades que se abriam à sua frente, o que poderiam fazer, a liberdade. No dia seguinte, 2 carros vinham em direção um ao outro, na rua principal. Os 2 motoristas desfrutavam sua nova liberdade. Nenhum deles tivera permissão até aquele momento de dirigir naquela parte da cidade. Nenhum dos 2 olhava para onde estava indo. No minuto seguinte, os 2 colidiram. Felizmente, eles não iam rápidos e nenhum dos 2 se machucou, embora ambos tenham ficado em estado de choque. Eles ficaram ali zangados, confusos. Sua conversa se transformou em um momento determinante na vida daquele país. Por que você estava dirigindo daquele lado da rua? Por que eu não posso dirigir onde eu quero? Mas as pessoas sempre dirigem do lado direito. Quem disse isso? Bem, é a lei, não? Esse é o costume. É assim que costumamos fazer. Mas não é mais assim. O presidente está morto. Todas as antigas leis foram revogadas. Agora nós somos livres. Não temos mais de fazer o que os outros nos mandam fazer. Quando a polícia chegou, a maioria dos observadores estavam conscientes de uma coisa, pelo menos. Você pode rasgar suas velhas regras se quiser, quantas vezes quiser, mas ainda vai precisar de um código de trânsito. É necessário que tenhamos regras comuns sobre como e onde dirigir um carro. E há um ponto implícito nisso tudo. Se você tem um código de trânsito, você não é menos livre para dirigir seu carro. Na verdade, você é mais livre. Consideravelmente mais do que se não tivesse o código de trânsito. O mundo ocidental, moderno, do lado do ocidente, na segunda metade do século XX, é uma imitação desse país reprimido, que era reprimido por esse presidente, por várias regras, leis, mas após a morte do presidente, novas liberdades surgiram. Os velhos livros de regras, os códigos e convenções por meio das quais as pessoas guiavam suas vidas, meio que deram um sumiço, desapareceram. Podemos fazer tudo o que quisermos, pensam as pessoas. Particularmente tem sido assim na área das relações entre pais e filhos, marido e esposa, como a gente vê, casamento mais em particular. Milhões de pessoas têm reivindicado sua liberdade de fazer as coisas diferente do que seus pais fizeram. Qualquer tentativa de confrontar essa liberdade provoca uma reação imediata dessas pessoas de que ninguém deseja voltar aos tempos do velho presidente.
Vocês querem mesmo voltar ao tempo medieval? Vocês querem voltar a essas regras? É o que eles falam. Uma coisa certamente podemos dizer sobre os lugares do mundo que exigem essa liberdade. As relações entre os sexos, especialmente dentro do casamento, estão mais confusas e destrutivas do que nunca. Com frequência, liberdade tem significado a mesma coisa que a liberdade dos motoristas, de dirigir na rua sem prestar atenção. A liberdade de curto prazo que essas pessoas exigem pode conduzir a uma servidão de longo prazo. Nós somos formados nas relações em que vivemos. Sejam elas saudáveis e generosas, sejam feias e destrutivas. Quanto tempo vai passar até que alguém perceba que precisamos de um novo código de trânsito para as relações familiares, principalmente na nossa sociedade? Muitos vão protestar diante dessa sugestão. A liberdade de escolha, é o que eles dizem, é um dos ídolos do nosso tempo. E a possibilidade de restringir essa tal liberdade, de regulamentar essa liberdade, é impensável para as pessoas da nossa sociedade. Uma voltinha de carro em liberdade pelo lado errado da rua pode fazer com que você perca a sua liberdade de dirigir novamente, te levar a colidir. Uma voltinha do lado errado no seu relacionamento pode te levar à impossibilidade de continuar relacionamentos. O que Paulo está oferecendo nessa passagem é um simples código de trânsito para as relações familiares. Isso é incrível por muitas razões. Talvez a primeira seja o fato de que ele não somente fala para as esposas, para os filhos e para os escravos sobre como se comportar, como muitos moralistas pagãos fariam, se fosse no caso dele. Seus deveres, os deveres da esposa, dos filhos, dos servos, são equilibrados pelos deveres correspondentes dos maridos, dos pais, dos senhores. E em todos os sentidos, isso é tão revolucionário quanto o que as pessoas hoje desejariam que Paulo tivesse dito. O que as pessoas desejariam? Por exemplo, Paulo, por que você não falou que todos os escravos deveriam ser livres de uma vez? Isso seria revolucionário. Isso seria também algo impensável naqueles tempos, em que os escravos faziam boa parte do trabalho que hoje é feito com gás, eletricidade, máquinas de combustão interna e entre outras coisas. Mais do que sonhar com liberdades impossíveis, por exemplo, naquele contexto, mesmo que para a nossa realidade a gente entenda que seja o ideal, e que também era uma realidade de serviço e escravidão diferente da realidade que nós tivemos no Ocidente, principalmente no nosso Brasil também, Estados Unidos e outros lugares. Mais do que sonhar com liberdades, ele escolhe oferecer orientação prática para essas pessoas, mesmo diante da cultura e do contexto que eles viviam. Seu mandamento às esposas tem sido objeto de crítica específica. Em muitas traduções, a palavra-chave é submeter-se. E isso evoca na imaginação das pessoas, ou pelo menos de muitas pessoas, a figura de uma mulher oprimida, vítima dos caprichos do marido, incapaz de ser ela mesma, de ter seus próprios pensamentos, de participar das escolhas da relação. Mas o fato de ter no mundo alguns poucos lugares em que as mulheres são tratadas assim hoje em dia é suficiente para fazer com que as pessoas sugiram que isso era o que Paulo queria. Mas nada pode estar mais longe da verdade. Como indica, por exemplo, o seu mandamento também para o marido. Ele não para na esposa. Paulo deixa claro que na mutualidade de respeito e amor que faz do casamento o que deve ser, as funções, a postura são recíprocas, mas não idênticas. Ou seja, eles devem ter postura
Mas essas posturas são diferentes dependendo do que somos, dependendo do contexto e dependendo também das consequências do pecado, como a gente vai ver. Uma coisa é certa: se não permitirmos que a Escritura nos desafie em áreas nas quais nossa cultura está fazendo o possível para nos pressionar a assumir um padrão diferente, do que valerá? Em outras palavras, podemos dizer: o que adianta lermos a palavra de Deus e não desafiarmos a nós mesmos e intencionalmente sermos contrários a essas ideologias demoníacas que querem impor um padrão diferente, antibíblico dos relacionamentos? Nós precisamos ir na contramão do mundo, principalmente quando se trata sobre relacionamento. Eles vão pressionar a gente, como já está acontecendo. Muitos cristãos já sofreram na mão de pessoas que não têm um código de trânsito para as famílias. Vamos ler capítulo 3, versículos 18 a 4, versículo 1 de Colossenses. A palavra do Senhor diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Nós sabemos que a partir do capítulo 3, Paulo começa a demonstrar como é a vida daqueles que são governados por Cristo, daqueles que vivem o verdadeiro evangelho do Cristo supremo e suficiente. É como se ele dissesse assim: quem está unido a Cristo, morreu com Ele, ressuscitou com Ele, possui uma nova perspectiva que guia o seu viver. A perspectiva do alto que ele diz em Colossenses capítulos de 1 a 4, versículos de 1 a 4. A mesma que guiou Cristo, por exemplo, em toda a sua missão, sua encarnação, sua obediência, sua ressurreição, ascensão, tudo que Jesus fez. Tudo o que vocês fazem deve ser feito com a visão celestial. Isso não significa que vocês vão estar nas nuvens, mas que vocês trazem para a terra a perspectiva eterna. Isso significa que vocês precisam matar os desejos da natureza terrena, os hábitos viciosos e revestir das virtudes coerentes com a nova criatura que são em Cristo. Porque a marca desses que são nova criatura é o constante progresso em ser refeito no conhecimento segundo Jesus Cristo, como diz o versículo 10 do capítulo 3. Sabemos que não é algo fácil. Envolve sacrifício, morte e uma mudança de cultura, de um modo de vida. Mas, meus irmãos, Paulo não nega a dificuldade. Em outras cartas nós temos ele enfatizando a dificuldade. Ele sabe da luta, só que faz questão de enfatizar que somos totalmente capacitados em Cristo para esse caminho de ser refeito segundo Jesus Cristo. Porque o velho homem, escravo da natureza terrena, já morreu, já não existe mais. E agora o novo homem, livre para adorar a Deus, está mais que vivo, está ativo. No entanto, o principal motivo para a nossa capacidade é que todo esse processo de ser refeito à imagem de Jesus Cristo é um processo divino. É um processo de Deus e não meramente humano. É Deus fazendo a obra em cada um de nós.
Como diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. E ele fala que essa boa obra é Deus preenchendo a gente com o fruto da justiça que vem a partir de Cristo Jesus. Deus está fazendo a obra. Essa é a nossa certeza da nossa capacitação. E Paulo agora aplica essa dinâmica da nova criatura ao dia a dia. E os nossos versículos vêm para nos informar que essa nova realidade em Cristo é vista nos relacionamentos de forma mais clara. E especificamente começa na família. Você quer conhecer alguém como é de fato? Veja o que essa pessoa é nos seus relacionamentos familiares. E nós temos 3 pares de relacionamento que nos mostra o ambiente familiar da época. O ambiente familiar, esposa e esposo, primeiramente, filhos e pais, mas também servos e senhores. Faziam parte do ambiente familiar. Vamos seguir a ordem dos versículos, mas algo interessante que nos ajuda na compreensão do todo é que os relacionamentos em Cristo são relacionamentos interdependentes. Não quer dizer que eu só vou conseguir viver de forma coerente naquele relacionamento se o outro também fizer para comigo. Não é isso não. Mas que a vivência dos princípios aqui expostos, ordenados aqui, é melhor e mais facilmente vivido se houver cooperação mútua. E um complementarismo natural. Uma completude natural típica de todo relacionamento. Todo relacionamento é complementar. Paulo está chamando aqueles irmãos e a nós que ouvimos a mensagem de Jesus e temos essa fé, para que saibamos que a nossa vida muda quando estamos em casa também, e principalmente em casa. Aliás, começa em casa, em nossos relacionamentos. A vida do filho muda diante dos pais, e a vida dos pais muda diante do filho, se você for encontrado por Cristo. Que a vida da esposa muda diante do esposo, e a do esposo também muda diante da esposa, se você for encontrado por Cristo. Que servos e senhores não devem viver do mesmo modo, porque agora em Jesus são novas pessoas, e isso muda tudo. Porque não importa o relacionamento com um novo governo, um novo Senhor na nossa vida, temos que mudar o estilo de vida. E algo muito importante que percebemos na leitura é que o contexto está totalmente envolvido nessas instruções. Ele escolhe essas ordens baseados no contexto da época, de como erravam nos relacionamentos, e não somente na época, mas baseado também nas consequências do pecado desde Adão e Eva, como a gente vai ver mais para frente. Então, toda essa dinâmica aqui, as palavras escolhidas, as ordens escolhidas, não quer dizer que apenas essa é a nossa postura que devemos ter, mas que ele precisava enfatizar isso, por algum motivo. Outra coisa também que podemos notar é que a importância do relacionamento dentro do lar também está exposta na ordem que são dadas as instruções. Primeiro vem o relacionamento conjugal, depois o relacionamento pais e filhos, e depois o serviço. Por que destacar isso? Parece meio óbvio que seja muito ruim quando o trabalho toma o lugar da família, não é? Mas parece mais imperceptível entender que a relação com seu cônjuge está acima da relação com seus filhos. Uma vez eu estava conversando com um amigo seminarista e ele me disse: Weber, a relação com a minha esposa é muito boa, mas a relação que eu tenho com os meus filhos não dá nem para explicar. Não tenho palavras para isso. Ele estava querendo dizer que é maior, mais profunda. Mas precisamos ir na contramão disso. O relacionamento conjugal tem uma aliança com Deus. De certa forma, nós não escolhemos os filhos, Deus nos dá os filhos. Isso é graça, isso é fantástico.
Nós escolhemos um ao outro no casamento e fazemos conscientemente uma aliança com nosso Deus. O que Deus utilizou durante a história para mostrar que Ele ia ser fiel a Ele mesmo, logo também iria ser fiel ao seu povo? Alianças. Alianças. Deus escolhe o casamento para ser a analogia mais preciosa para tratar do seu relacionamento com o seu povo, mais do que pai e os seus filhos. Em Gênesis nós temos um certo tipo de casamento, que é a instituição do casamento, o princípio, a criação do homem, de Adão e Eva. No fim dos tempos, lá nos últimos capítulos da Bíblia, nós temos também o casamento de Cristo com a igreja. Começa e termina também um casamento. E aí nós viveremos eternamente com nosso Deus. Então nós precisamos notar isso. E aí nós temos então, começa no versículo 18 dizendo: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Primeiramente, quando a gente olha na nossa discussão, nas discussões hoje em dia da sociedade, a gente vê a submissão sendo tratada como algo pejorativo, de inferioridade. Primeiro que Paulo não está sugerindo que essa é a única função de cada um. Olhando para a esposa, olhando para o esposo, para o pai, para o filho. O que parece é que Paulo quer enfatizar uma postura dentro do relacionamento, que cada um precisa diante dos seus pecados e da cultura. Então, submissão não é inferioridade, é uma postura. Mas isso também, de certa forma, é requerido de todos. Nós temos aqui, em paralelo, um texto paralelo de Efésios, porque Efésios é um pouco mais detalhista quanto a essas ordenanças. Efésios capítulo 5, ele falando do ser enchido pelo Espírito Santo. E aqui está na voz passiva, literalmente, nós somos enchidos pelo Espírito Santo. E ele fala sobre, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 termina com: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa ordem aqui é para quem? Para todos. Se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É a ordem para aquele que é servo, para aquele que está cheio do Espírito Santo. Essa é a ordem. Mas por que então uma ênfase na esposa? Para que vivam isso de forma específica. Não é só apenas em Colossenses que tem essa ênfase. Em Efésios também ele continua falando de forma específica para a esposa viverem a submissão. Nós precisamos voltar para Gênesis 3 e vemos a consequência do pecado para a mulher. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Deus começou a falar com Adão. Adão jogou para a mulher jogou para a serpente. E aí nós temos a partir da serpente as consequências do pecado, as consequências do erro. De certa forma, as maldições, que nós podemos dizer assim, tá? E aí ele começa falando da serpente, mas depois aqui, no versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, qual a dificuldade que nós vemos aqui, imposta pelo texto, aqui, por Deus falando sobre a consequência do pecado na vida, no relacionamento da mulher e do homem, a partir, no caso, e mais especificamente da mulher aqui. O desejo dela será para o teu marido, e ele te governará. Será que nós vimos isso durante a história? Sim, isso acontecendo. Uma tentativa de, muitas vezes, trocar funções. Uma tentativa, muitas vezes, de tomar o lugar um do outro.
e, de certa forma, também uma opressão, o governo pelo lado dos homens. Mas, quando a gente olha isso aqui, por que esse tipo de castigo? Porque pecado é deturpação do ideal estipulado por Deus. E qual que foi o ideal entre um homem e a mulher que Deus estipulou? Deus criou o homem, depois criou a mulher, viu que o homem estava só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O ideal do Senhor é liderança e auxílio. Nós vamos tratar um pouco mais à frente sobre isso, mas já adiantando aqui que ambos são características do Senhor: liderar o povo e ser auxílio do povo. Então não fala sobre inferioridade, mas por causa da consequência do pecado, nós vemos uma tendência da não submissão da mulher para com o homem, nesse sentido, principalmente no casamento. E então nós temos aqui a ordem, a instrução para a esposa ser submissas ao seu marido, como convém no Senhor. Outra coisa importante é a base da submissão, como convém no Senhor. Paulo está mostrando que a submissão está fundamentada em Cristo. A impressão que dá é que seria muito difícil essa submissão se a esposa olhasse apenas para o marido. Se fosse baseada apenas no que o marido pecador oferece e pode oferecer. Não é mesmo? Se a gente olhasse apenas um para o outro. Ele está querendo mostrar aqui que é baseado em como nos relacionamos com Deus. E isso muda tudo. Como em todos os outros relacionamentos, aquilo que devemos viver será vivido se olharmos para Cristo. Ou seja, a submissão vem quando se busca o próprio Deus. Olha o versículo 3, 17. Às vezes, porque tem o títulozinho dividindo 17 e 18, a gente pensa que é totalmente fora de... Um não tem conexão com o outro, mas aqui é uma carta, meus irmãos. Depois do versículo 17 tem um 18, e antes do 18 tem um 17. E ele está falando assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que é fazer em nome do Senhor? É você fazer e manifestar o próprio Cristo por meio das suas ações. Então ele fala assim: ok, já que você precisa fazer tudo no nome do Senhor, eu vou começar a estipular as coisas. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Esposas, quando está difícil ter uma postura de sujeição, busque a Cristo. Olhe para Ele. E lembre que essa é a postura requerida de todo aquele que tem o coração de Cristo. O coração de servo. Cristo é a sua capacidade de se submeter. Porque Ele mesmo se submeteu a Deus Pai. Não foi isso que Cristo fez? Se submeteu a Deus Pai. Ele se submeteu a nós. E onde isso é inferioridade? Cristo é inferior a nós? Não. Isso é grandeza. É ter um coração de servo. Ele mesmo se submeteu a nós, mesmo com todas as atrocidades cometidas contra Ele. Nele você tem o poder de viver essa realidade. Mas para fecharmos sobre as esposas, algo precisa ser dito. Que isso não é só o poder e modelo para vocês viverem em submissão, mas Ele também é o limite. Escute bem isso. Jesus Cristo é o limite dos nossos relacionamentos. Nós precisamos focar em Cristo. Mas Ele não para nas esposas. Tem uma ordem também para os maridos: amem sua esposa e não a trate com amargura. O ambiente da submissão da mulher deve ser a postura de amor do seu marido.
Não quer dizer que ela só vai ter essa postura se o marido amar. Mas que homens, esposos, a submissão não deve ser dolorosa. A submissão deve ser gentil, natural. Esse é o chamado para nós, maridos, amarmos. Amar não é um sentimento. Envolve sentimento, mas não é sentimento. O cerne do amor não é o sentimento. Amor é uma virtude daquele que foi escolhido por Deus. É um chamado para amar e não para buscarmos nossos próprios interesses de forma desenfreada, como um bom ditador faz. Um marido que busca Cristo, ele ama a sua esposa. E o que é amar a sua esposa? Qual exemplo nós temos? E aí nós podemos voltar para Efésios 5. Ele fala aqui primeiro para a esposa, né? Sede submissas ao seu próprio marido, versículo 22, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amar é entrega. Amar é dar o que a pessoa necessita, realmente necessita, sem esperar algo em troca. Será que nós, maridos, estamos dispostos a isso? Mas é interessante porque quando ele diz assim, sede submissas ao seu próprio marido, para as esposas, e maridos, amai vossa esposa, vocês percebem como o amor também está envolvido naquilo que a esposa tem que fazer para com o marido? Ninguém em sã consciência vai dizer, esposas, não amem seus maridos, mas sede submissas. Não. Então parece, o que está mostrando aqui para a gente as escrituras, é que essa é a postura requerida frente à consequência do pecado para cada um. A postura enfatizada dentro do relacionamento matrimonial, dentro do relacionamento conjugal, de submissão, de amor. Nós também temos uma palavra em Efésios que é respeito e amor. A gente também tem outro exemplo de amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amar é dádiva. E a maior dádiva é Cristo por meio da nossa própria vida. Não pense apenas em uma morte física, mas é como se fosse aquele não mais eu que vive em mim, mas Cristo vive em mim. É a gente abandonar os nossos próprios desejos, abandonar nossos próprios interesses em busca dos interesses da esposa. É saber que você está disposto a entregar aquilo que você é, a sua vida, em prol da sua esposa. E ele fala, amem sua esposa e não a trate com amargura. A ideia aqui é, não haja de tal forma que leve ela a ter amargura, tristeza. Não só tristeza, mas parece também que a amargura envolve algo no sentido, a gente sabe que vem da palavra amargo, né? Mas que tem um gosto de arrependimento. Não haja de tal forma, com uma tal governança, com uma tal liderança, que leve a sua esposa a ter amargura. Não. Devemos agir com amor. E amor não leva a amargura. Nós afirmamos submissão e amor como postura, não tanto como função. Porque parece que o que melhor destaca as funções de cada um no casamento é líder para o homem, para o esposo e auxiliadora, que são funções do próprio Deus. Deus liderou o povo na peregrinação. Não foi isso? Deus também é dito que Ele é o auxiliador do seu povo. Essa palavra só foi usada para Deus, além das esposas, além da mulher. Isso é inferioridade? Não. Isso é funções diferentes,
posturas que precisam ser enfatizadas a partir das suas funções e a partir do pecado de cada um. Eu queria enfatizar uma coisa: hierarquia é diferente de ter mais valor. Quando falamos, por exemplo, de pais e filhos, fica claro isso. Tem hierarquia clara. Não é isso? Os pais sobre os filhos. Mas isso significa que os pais têm mais valor que os filhos? Não. Hierarquia é diferente de valor. Mas tem que ter hierarquia. Senão vira anarquia. Hierarquia é natural da limitação da criação. Até mesmo senhor e escravo, diante de Deus, não é questão de valor, mas de cumprir aquilo que é seu papel com a perspectiva do alto. Ter a postura com a perspectiva do alto. No casamento também. Liderança não quer dizer que tem mais valor, mas tem uma função específica para complementar um ao outro, a cumprirem a missão dada por Deus. Percebem que submissão e amor devem ser vividos por ambos, mas que se destaca a postura a partir do que é a mulher e do que é o homem, as consequências do pecado. Nós lemos Efésios 5, submetam-se uns aos outros no temor de Cristo, que mostra que a submissão é para todo mundo, mas precisa ser enfatizado no caso aqui do relacionamento conjugal para a mulher. Tito 2, 3 e 4 fala sobre o amor, quando diz lá: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Amor é requerido também da esposa. A pergunta que deve surgir aqui pra gente é: mulheres, esposas, vocês estão preparadas a viverem pelos seus maridos? Mas que não para aí. Maridos, vocês estão dispostos a morrerem pelas suas esposas? Isso vai envolver aquela conversa que muitas vezes não queremos ter de resolução de conflitos. Preferimos, às vezes, colocar pano quente para debaixo do tapete, empurrar poeira para debaixo do tapete, não tocar no assunto porque incomoda, machuca, é desagradável falar sobre o pecado, sobre erro, é desagradável. Mas se não fizermos isso, se não resolvermos conflitos como esposo e esposa, deixaremos de lado o ajudarmos na santificação um do outro. Casamento é um dos mais belos instrumentos de Deus para a nossa santificação. Amar e se submeter é requerido de nós, com ênfase a postura de amor do marido e ênfase na postura de submissão da esposa. Mas ele não para aqui na esposa e no esposo. Ele continua no ambiente familiar falando sobre pais e filhos. Filhos, versículo 20, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí a pergunta que surge é: aqui também eles são submissos uns aos outros? Pais e filhos? Sim. Submissão é a marca de quem é servo. Então, como um se submete ao outro, que muda? O que muda é como nos submetemos ao outro. Primeiro, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Uma postura de obediência. Por quê? Obediência. O filho está em formação. Você acha que é fácil para eles, para as crianças obedecerem? É extremamente difícil. Às vezes a gente acha que para o adulto que tem o pensamento formado é mais difícil obedecer, mas é totalmente ao contrário. Para a criança é mais difícil obedecer. Até porque muitas vezes elas não sabem porquê, aonde vai levar, o que tem que ser feito, mas precisa obedecer. Mas em tudo obedecer a vossos pais.
Efésios, novamente, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Essa palavra é muito boa. A obediência dos filhos aos pais significa retidão, significa justiça de Deus. É um meio de Deus manifestar a sua justiça por meio do relacionamento do pai com os filhos, dos filhos obedecendo aos seus pais. Ele continua: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça. Ande pelos passos que ele direcionar para você. Mas a gente também tem aos pais: não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, em Colossenses. Não irritar os nossos filhos. O que seria isso? Para que não fiquem desanimados. A gente tem em Efésios, versículo 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos então aqui uma ordem para os pais não irritar os vossos filhos. Você acha que... Não, tenho certeza, você que é pai, e você também que é filho, ou seja, todos nós, né? No sentido de filho, você sabe que é muito fácil irritar o seu filho, levar o seu filho à ira. Não é fácil uma criança, de certa forma, se irar? O que leva o filho à ira? Principalmente aqui, no caso de Efésios. Quando o pai não cria os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. O que é disciplina? É literalmente o pai, não apenas direcionar, mas ele também fazer com que seu filho ande naquela direção. Essa é a disciplina. E tem vários modos de disciplinarmos. Não é? Vários modos de disciplinarmos. Pode ser com palavra, pode ser com restrição, pode ser com peia, né? Mais conhecido como peia. E aí alguns vão dizer assim: não, disciplina física não entra aqui. Mas entra sim. Não, pastor, quando fala lá em Provérbios sobre a vara, ele está falando sobre qualquer tipo de disciplina. Não, não está falando. Existia uma palavra para o cajado que era de guiar. Existia uma palavra para aquele instrumento, ou cajado, a vara, para disciplinar. E ali a palavra era para a disciplina, que era usada para a correção das ovelhas, quando elas saíam do caminho. Mas os pais que não criam os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, nos princípios, nos ensinos do Senhor, levam seus filhos à ira. E aqui pode ser interpretado também como a ira do próprio Senhor. Levar os seus filhos para a ira do Senhor. Se a gente não cria os nossos filhos na demonstração do Senhor, é como se estivéssemos levando nossos filhos para o juízo da ira. Como é forte, não é, meu irmão? Será que nós queremos isso? Muitas vezes, na nossa rotina, corrida, nosso dia a dia, a gente quer priorizar outras coisas, mas priorize criar os filhos na disciplina e demonstração do Senhor, para que ele não seja mais suscetível à ira de Deus. Mas pastores, Deus já tem os seus escolhidos? É verdade. Mas pode ter certeza que no seu plano eterno, Ele utilizou o nosso pecado, a nossa negligência, para escolher os seus. Não se sinta culpado por isso. Crie o seu filho na disciplina e admoestação do Senhor.
E aqui em Colossenses ele fala sobre para que eles não fiquem desanimados. Essa é a ideia mesmo. É o desânimo em obedecer os pais. Meu pai vai acabar me irritando de qualquer forma, me levando à ira, ou ele está desanimado, ele não é mais motivado, a criança, a obedecer aos seus pais. Então nós temos que trabalhar para que os nossos filhos não desanimem nesse sentido. Tudo bem que a gente pode falar, eles não têm escolha, hoje em dia eles vão obedecer. Mas a motivação deles, o que nós estamos construindo no coração deles, será que nós queremos apenas algo externo? Uma obediência cega? Ou nós queremos formar os nossos filhos para obedecerem, gostarem e amarem a obediência? Quando nós treinamos nossos filhos para obediência, ter um coração de servo e obediência, nós estamos treinando nossos filhos para obedecerem a Deus, para servirem a nosso Deus. Então, quando nós requeremos obediência dos nossos filhos, lembre que a obediência que nós devemos formar, o coração do nosso filho que nós devemos formar de servo, é para que não somente obedeça a nós, mas que ele ame obedecer a Deus e a servir a Deus. Então nós temos a instrução para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. Mas também nós temos a instrução para servos ou escravos, a palavra literalmente doulos, e senhores. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Da mesma forma, o que é base para a vivência daquele relacionamento de forma coerente com a nova criatura que somos, é o próprio Deus, o próprio Cristo. E aí vocês podem estar se perguntando por que Paulo não fala sobre ir contra a escravidão. Por que Paulo não diz diretamente sobre escravidão não é ideal, então acabem com isso? Porque mais revolucionário do que acabar com essa cultura de escravidão é você mesmo em meio à escravidão amar a Deus, servir como quem serve ao Senhor. Aí está a verdadeira revolução em todos os relacionamentos. É cumprirmos aquilo que devemos, como se estivéssemos fazendo ao nosso Deus. E para os servos não é diferente. Obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Ou seja, o Senhor segundo a carne. Está falando do seu Senhor terreno. Não servindo apenas sob vigilância, porque com certeza tiveram muitos casos em que quando o servo não estava sendo vigiado, fugia. Vocês conhecem alguns casos desses? Que o servo fugiu, o escravo fugiu, levou coisa, deixou o seu senhor com déficit, com perca de bens. Conhece? Quem? Ok, Filemão, nesse caso. Ok, então, meus irmãos, com certeza tinha pessoas assim. Então não servindo apenas sob vigilância, sejam honestos. Isso é princípio também para o nosso trabalho hoje em dia. Sejam honestos, não apenas quando estão observando você, mas principalmente quando não tem alguém observando. Visando tão somente agradar homens, não, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Essa é uma postura de quem ama e teme ao Senhor. A honestidade, a obediência, a servidão, mesmo quando não estamos sendo observados. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens. Ele só muda as palavras aqui, mas é um tipo de repetição do que a gente leu no versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Quem não quer a herança do nosso Deus? Quem não quer? É como se ele estivesse falando, vocês podem não ter os bens, sendo servo, sendo escravo agora. Mas Deus tem garantido para vocês que vivem a servidão, como para o Senhor, a recompensa, a herança. Então a Cristo, o Senhor, é que está servindo. Antes de qualquer serviço que nós temos, antes de qualquer trabalho que nós temos a um homem, a um ser humano, nós temos um serviço ao Senhor. E é isso que deve guiar os nossos relacionamentos, a nossa servidão, o nosso trabalho. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E aqui é tanto para servo quanto para Senhor. E nisso não há acepção de pessoas. Qualquer pessoa que comete injustiça receberá a injustiça. Mas também tem a palavra para os senhores. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Da mesma forma, como tinham casos de escravos, servos que, sob a não vigilância, eles cometiam furto, eles fugiam e faziam essas coisas, também era comum os servos não tratarem com justiça e com equidade. Desculpa, os senhores não tratarem com justiça e com equidade os seus servos. Ele diz, aquele que é do Senhor não tem hierarquia, não tem relacionamento que possa dizer para você, você não precisa ser justo, você não precisa ser reto. A justiça e a retidão, a equidade, essa palavra aqui de igualdade, é base para todo relacionamento que tem o Senhor como centro. Então nós temos aqui no contexto familiar um começo onde melhor e mais facilmente se demonstra a nova criatura que nós somos. Esposa e marido, pais e filhos, senhores e servos. Vamos para a nossa conclusão. Primeiramente, Cristo é um modelo para vivermos nossos relacionamentos de maneira coerente com o Evangelho. Ele é um modelo de amor que o marido deve ter pela esposa. Ele é um modelo de submissão. A postura que a esposa é enfatizada, que a esposa deve ter para com o marido. Ele é modelo de obediência. Não foi isso? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é modelo de não irritar, de não levar os filhos à ira. Ele é modelo de serviço. Ele é modelo de senhorio com justiça. Ser senhor com justiça. Mas ele não é só modelo. Porque se fosse só modelo, nós estávamos fritos. Falaríamos apenas em seus passos o que faria Jesus. Mas e quando errarmos? Nós entramos em desespero, porque pensar em modelo às vezes é muito distante de nós. A gente pode falar, nunca vou chegar. Mas Jesus não é apenas modelo, Ele é o nosso poder. O cristianismo é sobre o poder de Cristo que opera em nós, possibilitando a andar como Ele andou. Se estamos unidos ao Cristo exaltado, não é só esperado, mas totalmente possível de termos nosso relacionamento conjugal refletindo a glória de Cristo. Nosso relacionamento, pais e filhos, refletindo a glória de Cristo. E até mesmo nosso trabalho. Quando olhamos, podemos dizer que a ética cristã é única. Única. No seu propósito. Qual o propósito? De vivermos na ética, de vivermos
aquilo que é certo, a verdade, a glória de Deus. No seu padrão, qual que é o nosso padrão? Jesus Cristo. E no seu poder, o Espírito que opera em nós. Então podemos observar outros sistemas éticos sobre o cerne da vida, na verdade, e podemos dizer: nossa, que sistema maravilhoso sobre certo e errado, é bonito, pode chamar nossa atenção, mas são como carros sem motor. É lindo, faz a gente querer andar nele, mas quando tentamos dar a partida, não funciona. O que queremos dizer com isso? Deus não dá apenas ordens para seguirmos. Você não vem aqui para saber como andar de maneira correta apenas. Você não traz seu filho apenas para aprender alguns princípios bons para uma vida correta. Se a gente faz isso, nós perdemos o cerne do cristianismo. O que ele tem de mais importante. Deveríamos estar aqui para o motor do carro que Deus nos deu ser mais potente e continuar andando. Estamos aqui para sermos revestidos de mais poder para a nossa trajetória, de capacidade para andarmos em Cristo Jesus, sermos enchidos pelo Espírito Santo, como diz lá em Efésios, para a gente se submeter uns aos outros, se sujeitar uns aos outros. Nós precisamos do poder do Espírito. Quando Deus então nos traz para Ele, não apenas muda nosso coração, cravando os princípios nele, mas Ele infunde também o poder de Deus, para sermos sacrifícios agradáveis a Ele, para termos relacionamentos agradáveis a Deus. Por isso podemos falar sobre casamento cristão, sobre relacionamento pais e filhos, senhor e servo, que são bíblicos, que refletem a glória de Deus e são para a glória de Deus. Segunda conclusão, outra coisa importante a destacar. Vamos também na contramão do mundo quando eles dizem: os relacionamentos são assim mesmos. Uma escolha entre ser feliz ou abnegar-se. Ou eu abro mão da minha felicidade, ou eu procuro a minha felicidade. Os relacionamentos cristãos não são um ou outro, são um e outro. Felicidade e abnegação. Na verdade, a ligação entre felicidade e abnegação é que felicidade mútua se encontra no serviço mútuo. Por isso temos ordens para os dois lados da relação: esposa e esposo, pais e filhos, servos e senhores. Alegria é ver o coração de Cristo nos relacionamentos, nas pessoas vivendo os relacionamentos de forma adequada. E por último, quero lhe convidar a fazer de sua rotina, se já não o faz, orar por sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, e até para quem trabalha para você ou para quem você trabalha. A oração nos ajuda a deixarmos nosso coração avisado de que Deus é a nossa esperança, que tudo que fazemos, fazemos por Ele e para Ele. Além disso, a oração lembra o nosso coração que nossa família é do Senhor e que devemos render a Ele todos os dias a nossa família. A oração também nos permite experimentar do poder de Deus, nos tornando instrumentos da sua vontade na vida de nossos familiares, principalmente aqueles que ainda não são novas criaturas. Nós oramos por salvação dos nossos familiares, não é mesmo? Nós somos instrumentos do poder de Deus.